Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rian, formando da Faculdade de TI da Universidade de Cidade Verde, e esse vídeo é um projeto de extensão para ensinar o básico para quem quiser entrar no mundo corporativo aprendendo sobre o Word. A gente vai iniciar aqui primeiro nessa primeira aba, que é a aba de arquivos do Word. Se você vier aqui no canto superior esquerdo, você vai conseguir acessar ela tranquilamente. E nela tem algumas posições, como algumas informações sobre a propriedade de documentos, como se ele já foi salvo, o número de páginas, o número de palavras, o tempo que você está editando ele, o título, as marcas, os comentários e datas relacionadas a eles, como o dia que ele foi criado, a última impressão e a última modificação dele. Que no meu caso vai estar sem nada porque ele acabou de ser um documento criado do zero. Aqui vai ter o autor e pessoas relacionadas a ele que você queira utilizar. Você pode proteger ele através de senhas e criptografias e gerenciar ele no geral. Você pode vir também para a aba de novo, onde vai ter modelos de documentos criados e fornecidos pelo próprio Office. E também o documento em branco, que é criar um documento sem nenhuma formatação, sem nada no geral. Você pode abrir documentos que você já tem. Você pode salvar eles da maneira que você quiser, na pasta que você quiser. Pode salvar pelo OneDrive ou no seu próprio computador. Você pode salvar pelo Adobe PDF para quem gosta de usar. E você pode ver como seria a aba de imprimir ele. Você escolhe aqui a maneira que você quer imprimir, a formatação dele, imprimir só de um lado, agrupado, desagrupado, em retrato, em paisagem e a folha que você quer usar. No geral, você vai usar a folha A4 e as margens dele. Aqui você tem uma pequena visão de como seria ele impresso em folha. Você pode usar a aba de compartilhar ele como link ou por e-mail ou como próprio PDF. Aqui temos algumas opções do Word que eu não vou entrar muito em detalhes, são coisas mais técnicas e um pouco mais profundas. Então, vamos começar aqui, de maneira mais simples. A primeira coisa que você tem que ter em mente são comandos mais básicos do Word, como comando de formatação mesmo. Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar, de maneira mais simples. Ctrl Z você desfaz a sua última ação. E tem alguém me ligando. Botei a gente me ligando. Vamos lá. E o Ctrl Z, como eu disse, você vai desfazer sua automação. Aqui em cima, no canto superior, aqui, temos algumas coisas conhecidas como a aba de ferramentas do Word. Eu não lembro o nome exato, mas é algo nesse sentido. Temos algumas como a fonte, onde você pode definir a fonte que você quer escrever ou selecionar textos já escritos para modificar a fonte deles. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira frase aqui e modificar a fonte dela. Puta que pariu, deu a rota. Corta, volta. Você pode pegar a primeira frase desse texto, por exemplo, e modificar a fonte dela para a fonte de sua preferência. No meu caso, eu vou estar optando por Times New Roman, que é uma fonte que eu gosto de utilizar no geral. E você também pode... Mas você vê que, tipo, essa primeira frase está em uma fonte e o restante do texto está em outra, certo? Você pode escolher a fonte que você quer e usar a ferramenta de pincel de formatação, que é uma das ferramentas mais interessantes do Word. O que você pega? Você pega a formatação atual, que no meu caso é esse Times New Roman, clica no pincel e seleciona a parte que você quer modificar para essa formatação, que no meu caso vai ser o restante do texto. E ele automaticamente modifica para a formatação que eu quiser. Isso equivale a qualquer tipo de formatação. Por exemplo, se eu aumentar essa linha aqui para, vamos dizer, 14, eu posso novamente pegar na minha área de transferência. Deixa eu aumentar aqui para 14. Pego o pincel de formatação e seleciono todo o restante do texto para 14 na formatação de Times New Roman. Seguindo para outras abas, você pode mudar, como eu já mostrei, o tamanho da sua fonte aqui da maneira que você preferir, desde o maior, desde um tamanho colossal como 72 até um tamanho pequeno como 8, vai da sua preferência. Eu deixei aqui na maneira do 14 no geral. E você também pode usar o aumentar a fonte de maneira manual aqui. Temos um atalho que é o Ctrl mais as setinhas para a direita aumenta a sua fonte e a outra, o Ctrl para o outro lado, diminui sua fonte. Temos também aqui alguns tipos de formatação, como por exemplo a primeira letra da frase maiúscula, que é o geral que você usa. Você pode mudar o texto totalmente para letras minúsculas, totalmente para letras maiúsculas e essa alternância aqui para maiúsculas e minúsculas de maneira mais anárquica, digamos assim. Mas no geral você vai usar a primeira letra da frase maiúscula, que é o padrão. Seguindo, você tem também
as abas de personalização das suas letras. Por exemplo, as operações de computador. Você vindo aqui no canto superior esquerdo, no Nzinho, que a tecla de atalho dele é Ctrl N, você deixa seu texto em negrito. Se você quiser deixar em itálico, Ctrl mais I. E sublinhado, Ctrl mais S. Temos esse aqui que é a taxado, que é um texto taxado com uma pequena linha no meio dele. Temos a opção de subscrito, que normalmente você usa ela mais para números e pequenas palavras de referência. Por exemplo, se eu pegar 6956 aqui, você pega, você pode deixar ela da seguinte maneira: seleciona ela e você pode deixar ela tanto de maneira subscrita, que ela fica um pouquinho menor aqui para baixo. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui para vocês verem melhor. Ela fica melhor um pouco semelhante para baixo, ou sobrescrita, que ela fica para cima, como se fosse um expoente. Dessa maneira aqui nós vamos deixar ela sem e remover. Voltar nosso texto para o zoom padrão. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para a melhor visualização de vocês. E seguindo, nós temos aqui o efeito de texto de tipografias, que é um pequeno efeito no geral. Você pode pegar esses efeitos que já são distribuídos pelo próprio Word, com sombras, reflexos, estilos, ligaduras, conjuntos de estética, e vai da sua previsão. São coisas já disponibilizadas pelo próprio Word. Temos aqui a ferramenta de cor de realce, que é basicamente um marca-texto. Por exemplo, se você pegar aqui em amarelo, seleciona isso, agora está meio que como se fosse um marca-textozinho, como você pode ver. Temos também a opção de cor da fonte, que seria a cor da sua letra. Se você pegar aqui e modificar para azul, por exemplo, você pega essa linha aqui e modifica ela, a texto vai estar em azul agora. No geral você vai usar branca ou vermelha, ou branca não, perdão, preta ou vermelha, mas você pode variar da maneira que você quiser. Seguindo aqui pela aba de parágrafo agora, nós temos os marcadores. Os marcadores são essas pequenas bolinhas, como se fossem itens de uma lista, que você vai escrevendo. Temos a variante dele que são marcadores de número, que agora em vez de bolinhas são letras e são números. Temos também outros estilos de marcação de lista, que aí temos várias formas aqui, ó. Vai da sua preferência, da maneira que você quiser. Eu, por enquanto, vou estar deixando aqui em bolinhas, mas não importa para vocês no momento. Seguindo desse modo, deixa eu remover as marcações aqui, por maneira de mais... Vamos remover. Seguindo, nós... Seguindo, nós temos o alinhamento do texto, que é uma das partes mais importantes para vocês, tá? Que nesse caso seria, por exemplo, o estilo de alinhamento, que é o alinhamento, deixa eu deixar aqui, o alinhamento à esquerda, onde o texto todo vai estar alinhado à esquerda, que o atalho dele é Ctrl mais Q, o alinhamento centralizado, que é Ctrl mais Z, como vocês podem ver o texto está centralizado, o alinhamento à direita, que normalmente é usado para referências, Ctrl mais G, se eu não me engano, Ctrl mais G, e o principal para documentos assim corporativos é o justificado, que seria o justificado que distribui o texto uniformemente entre as margens e fica mais agradável de ler, vamos dizer assim, como vocês podem ver. Temos o espaçamento de parágrafos, que por padrão é 1,15. Deixa eu pegar aqui e formar um pequeno parágrafo para melhor entendimento de vocês. Pegando, por exemplo, essa parte aqui é um parágrafo. Vocês podem ver que para o Word o espaçamento padrão normalmente é 1 ou 1,15, vai de sua preferência. Olha aqui, você vê que as palavras vão separando conforme. No geral é 1,15 ou 1, vai de sua preferência. Eu particularmente opto pelo 1. Entretanto, vocês podem ver que tem outra opção aqui, que é adicionar espaço antes de parágrafo ou remover. Vocês estão vendo a diferença? Antes de um parágrafo tem um pequeno espaçozinho que você pode adicionar ou remover. Nesse caso aqui estou removendo, o parágrafo não tem mais espaçamento. Aqui eu estou adicionando, ele cria novamente espaçamento, como vocês podem perceber. Seguindo nesse sketch, temos aqui o recuo ou a margem, como você preferir, que seria da maneira seguinte. Você pode alinhar o texto, o recuo dele à direita, como vocês podem perceber, ele vai sendo empurrado para a direita, o recuo do texto, ou à esquerda, diminuindo o recuo dele. O texto vai sendo feito para a esquerda. Temos a opção de classificar em ordem, que vai meio que organizar as palavras, isso aqui mais ou menos para listas, organizando ela em palavras ou números.
E seguindo para esse meio, temos aqui a opção de mostrar tudo que não vou aprofundar nesse caso. Temos a opção do sombreamento da letra. Você pode ver que cria como se fosse um pequeno fundo entre ela, que no geral você não usa, mas você pode usar da maneira que você quiser utilizar. Temos as bordas, como por exemplo aqui a borda inferior, que cria uma borda na parte de baixo do texto, a superior criando em cima, e assim por diante. Todas as bordas criam meio que uma caixinha em forma do texto. No geral você não usa as bordas, elas são usadas mais no Excel ou para tabelas. E seguindo, aqui em estilo, temos estilos já feitos do próprio Word, que são disponibilizados pelo Word, eles já pré-feitos, que você vai escolhendo aqui, ó, como você pode ver, como eles vão ficando. São estilos, você pode criar o seu próprio ou já os daqui, vai da sua preferência. Temos aqui na aba de edição a aba de localizar, onde você pode localizar palavras. Por exemplo, deixa eu adicionar aqui no meio do texto um número 99. Se eu vim aqui pesquisar 9, ele vai dar o resultado aqui, ó, 99. Ele acha a letra 9. Isso é importante para a aba de substituir, que é uma aba muito importante do Word, que é o seguinte: vamos supor que você faz um texto de 20 folhas e você tem que substituir uma palavra ou um nome. Você não vai procurar individualmente desse texto nas 20 folhas, né? Então você pode usar essa opção de substituir, onde você pega, por exemplo, a palavra que você quer, que nesse caso eu vou usar o 9, e substituir ela por um 8. Você vai ver que ela vai localizar, e se você apertar substituto, ela substitui as duas palavras. Agora, em vez de 99, tem 88. E ele faz isso em todas as suas folhas e textos. Seguindo esse modo, temos o selecionar, que seria mais ou menos só para você selecionar as palavras e objetos. E antes de avançarmos, temos uma coisa importante. Vocês podem perceber que algumas partes do texto estão com essa pequena sobrelinha vermelha, ou às vezes pode ser azul, tá? Dependendo da palavra. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, ó, para mostrar variadas. Se eu pegar, por exemplo, aqui a palavra esta. Você tá vendo aqui, ó, tá azul ou vermelho? São palavras que o Word ele tem o próprio sistema de identificar erros ortográficos. Então você pode ver que a palavra random, ela está contando como erro ortográfico. Só que a gente sabe que ela não está errada. A questão é que ela é uma palavra em inglês. E o Word entende ela como se ela fosse português. Nesse caso você pode escolher a opção de ignorar tudo, onde ele vai parar de sublinhar. Aqui é a mesma coisa, você vê que ele sugere as palavras aqui, mas nenhuma dessas palavras é a que a gente quer, porque a gente quer a palavra memory, porque esse texto explica sobre a origem da palavra RAM. Então a gente vem aqui e ignorar tudo. Agora, essa palavra aqui que eu escrevi propositalmente errada, você vê que está escrito de maneira errada. E ele vai sugerir a palavra funcionamento, que era a palavra original. Você vê que ele corrige perfeitamente. Autoteste é a mesma coisa, ele corrige da maneira ortográfica brasileira, correta. A palavra bios esta, você vê que ela está escrita errada, porque ele está sugerindo o espaçamento, que está errado aqui. Normalmente, em geral, vai ser espaçamento ou pontuação, que o Word vai incomodar bastante. Vocês podem ver aqui. Está escrito errado, ele para de corrigir. Seguindo nesse modo, a gente vai seguindo para a próxima aba, que é a aba de inserir, onde a gente pode inserir algumas coisas, como por exemplo uma folha de rosto, que seria basicamente a capa do trabalho. O Word dá novamente algumas já feitas, já pré-prontas, ou você pode criar sua própria de maneira. Página branca, onde você insere uma nova página em branco no seu texto. A quebra de página, ela seria o momento que sua página acaba. Por exemplo, se você usar a palavra são e clicar em quebra de página, a página é quebrada e tudo que vem depois da palavra são é jogado para outra folha. Vocês podem perceber. Eu vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar ao texto. Seguindo isso, nessa nova folha, a gente pode aproveitar e usar a tabela. A gente pode criar tabelas aqui de maneira mais funcional. Aqui, ó. Você escolhe o tamanho e o espaçamento entre elas. E a tabela é criada. Dando Ctrl Z aqui, a tabela é desfeita. Dessa maneira vamos seguindo. Imagens, você pode pegar imagens já existentes no seu computador para adicionar na maneira que você quiser, ou pegar imagens online que o Office disponibiliza para você. Acho que ele pega do Bing, se eu não me engano. Tem formas, onde você cria propriamente formas já feitas do Word aqui, ó. Formas que ele já seleciona, você coloca aqui, ó, tá aqui elas. Seguindo temos a aba de Smart Art, que é uma aba bem interessante, tá? É muito útil. Onde ela já cria como se fosse mapas mentais ou pequenos infográficos já de formatos já feitos do Word. Por exemplo, se você quiser um infográfico de
uma pirâmide, como se fosse uma demonstração de algumas coisas, você pode escolher aqui, ele dá um infográfico, você escreve da maneira que você quiser a pirâmide. Prosseguindo dessa maneira, a gente vai vindo aqui na aba de inserir novamente, temos o vídeo online, você pode pegar um vídeo online e colocar. O hiperlink é uma coisa importante. O que seria um hiperlink? Seria um link de uma página ou qualquer coisa que você queira usar que está dentro do seu texto. Você pode inserir ele, por exemplo, pegar um link já feito e inserir dentro do seu texto aqui. O indicador indica onde estão esses links, as referências cruzadas. O cabeçalho seria você criar um cabeçalho para o seu texto, por exemplo aqui, ó, você vê que o cabeçalho for criado, é criado. E da mesma maneira o rodapé, que é a parte final do seu texto. Ele é criado aqui, você seleciona, ele está criado. Temos o número de página, onde você pode escolher onde o número de página fica. Pode ser no fim da página aqui, ó, no rodapé ou no cabeçalho, vai da sua preferência. Seguindo dessa maneira, temos a caixa de texto, que é muito interessante, que é onde você pode criar uma caixa de texto. Ele já dá opções aqui já feitas no Word, ou você pode fazer sua própria. Por exemplo, eu pegando essa aqui da direita, você vê que ele adiciona uma caixa de texto ao lado aqui do meu texto, onde eu posso modificar e escrever da maneira que eu quiser, como se fosse uma pequena folha de revista, você pode ver. Daqui você modifica a maneira que você quiser, a caixa de texto, você pode remover, adicionar ela, vai de sua preferência. Temos as partes rápidas, que é meio que um alto texto, não é muito intuitivo. O Word Art são páginas, são estilos já feitos novamente do Word e do Office, onde ele já faz feito. E a letra capitular é muito comum em livros, né, como você pode ver aqui. É aquela letra um pouco mais estilizada e maior, para que indica o início de um parágrafo em alguns livros. Temos a linha de assinatura, onde você pode escrever a assinatura do seu documento online. A data e hora, você pode escolher como ele vai exibir a data e hora do seu documento. Temos o objeto, que seria qualquer coisa, folhas ou vídeos. A aba de equações, para quem vai mexer com números, como por exemplo aqui a expansão de TR, a equação fica aqui toda certinha, para quem for mexer. E tem os símbolos, como símbolos de moedas ou outros tipos de símbolos aqui que vocês podem ver, no alfabeto grego e demais. Seguindo agora para a aba de design, ela é mais intuitiva, elas são mais coisas pré-prontas do Word, do pacote Office. Aqui você pode ver aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui uma pequena parte do texto e ele tem temas já prontos, ó, onde ele vai criando aqui e modificando a parte do tema aqui, ó. Temos a aba aqui de formatação do documento para título. No caso, não tem nenhuma parte do título. Deixa eu definir um pequeno título aqui. Se eu pegar aqui ele para título, aqui, ó. Agora essa parte aqui seria o título do meu documento. Quando eu for modificar ela, você vai ver que, ó, ele vai sendo modificado à base disso. O título vai criando parte. Vou dar um pequeno Ctrl Z aqui. Definir ele novamente como palavra para não ficar muito estranho. Deixa eu adicionar um pequeno título para melhor entendimento. Vou adicionar essa pequena palavra aqui como o título do meu texto. Aqui, ó. Agora está adicionada como o estilo do meu texto. Deixa eu remover somente o marca-texto. Vou deixar ela em azul novamente. Ou em preto. Pronto, agora ele é o título do meu texto, como vocês podem ver. Então, toda vez que eu for modificar meu texto aqui, ó, você vai ver que o título vai sendo modificado com base nas sugestões do Word. Então, você viu. Retornei, eu tive que fazer uma pequena interrupção. Retornando aqui, vocês podem ver aqui a modificação dos títulos, como eu já tinha previamente dito. Você pode modificar o título da maneira que for mais interessante. Ele te dá a opção de cores do pacote Office, ó. Ele te dá algumas cores já prontas. Você pode personalizar as cores da maneira que lhe for interessante. Fontes é a mesma coisa, tem alguns tipos de fontes que a gente já explicou. O espaçamento de parágrafos é a mesma coisa aqui, ó. É aquela mesma questão de a variação, agora ele só está com nomes em vez de letras. Os efeitos, alguns efeitos que o próprio Office coisa. Marcas d'água, onde você pode colocar, por exemplo, uma marca d'água no fundo aqui. A cor da página você pode modificar, a cor da página como for interessante para você. E adicionamento de bordas, onde você pode colocar uma linha contínua, uma linha ponteada e escolher a espessura da linha. Por exemplo aqui, ó, aplicando ele ao documento inteiro, uma linha de caixa. Agora o documento tem linhas conforme a margem dele.
Seguindo para a aba de layout, nós temos justamente sobre as margens, onde ele define as margens dos documentos. Essa aqui é o espaçamento normal, temos o espaçamento estreita, onde as palavras ficam mais perto das bordas, o espaçamento moderado, o espaçamento largo, onde fica o texto bem mais fino, e a espelhada. No geral, você usa a normal, que é espaçamento padrão da ABNT. Aqui temos a orientação. Como você pode ver, a página do Word é nada mais que uma folha. Se você for analisar, ela é literalmente uma folha. E é uma folha em pé, mas você pode colocar ela no modo de paisagem e agora ela vira uma folha deitada. No geral, você vai usar ela em pé. O tamanho da folha, que você pode usar o tamanho de uma carta, tamanho de um extrato, ofício, mas no geral você usa ela em A4, que é o tamanho normal de uma folha de impressão. Aqui as quebras, como eu já havia explicado, as quebras de linha. O número das linhas você pode escolher aqui, ó. Ele vai numerando as linhas. Aí a finalização, mesma coisa. Você pode definir que ela é automática, da maneira que o Word define, ou manual, você insere. Aqui temos novamente sobre o recuo, que é aquela parte que eu já tinha explicado, ó, do recuo das palavras. Por exemplo, pegando aqui, aumentando o recuo, ele vai vir para a esquerda. Só que dessa maneira você tem um pouco mais de controle, né? Porque é algo mais manual. Aqui temos algumas coisas que são mais para organização do documento já feito, então não estão liberadas aqui, como vocês podem ver. E seguindo para referências, você pode escolher adicionar um sumário no seu texto, caso seja um documento muito extenso, você pode adicionar um sumário para melhor entendimento dele. Aqui para modificar o sumário. Inserir a nota de rodapé já mostramos. Inserir citação é para você citar diretamente algum livro, alguma coisa que seja interesse do seu livro. Isso serve mais para trabalhos acadêmicos no geral e não exatamente para trabalhos executivos. Mesma coisa que a legenda, você pode colocar a legenda de onde você pegou a sua foto, vídeo, gráfico. Seguindo a correspondência, a mesma coisa, são coisas que não são tão intuitivas se aprofundar no momento. Chegamos na aba de revisão, onde ele vai mostrar novamente aqueles erros ortográficos que o Word pega por si só. Aqui, ó, você está vendo que ele pegou os erros que eu fiz aqui, ó, que está escrito errado essa palavra, e ele mostra aqui. Você pode escolher ignorar ele, que você considera que ele está certo, porque algumas vezes ele vai estar errado, nem sempre ele vai estar certo, ou alterar, e você vai alterando, conforme for interessante. Temos aqui a contagem de palavras, que é algo mais intuitivo, ele mostra quantas palavras você escreveu e quantas tem no seu texto. Temos a aba de traduzir, que não é muito recomendada, porque é uma tradução não muito certeira. O controle de alterações, para caso mais de uma pessoa use o mesmo documento, você vê quem está alterando, você poder controlar o que pode alterar e o que não pode. Mesma coisa o restringir, você pode restringir o que as pessoas podem ou não alterar. O exibir, temos o modo de leitura, que você está vendo o texto como se fosse uma leitura, como se fosse um pequeno livro. Por exemplo, se eu pegar aqui, na outra página, e escrever qualquer coisa aqui, inserir no modo de leitura, você vê que agora tá várias páginas aqui, ó. O fim do documento aqui, ele tá como se fosse um pequeno livro. Epa, epa. Acabou. Me perdi. Cadê meu Word? Ai, cadê? Consegui. Tava travado aqui. Perdão, Shine. Seguindo, temos o layout de impressão, que ele vai mostrar certinho como vai sair seu texto imprimido, teoricamente, pelo layout da impressão. Temos a estrutura de tópicos, onde você pode estruturar seu texto em tópicos. Temos algumas ferramentas como a régua, que mostra exatamente onde seu texto está escrito. Por exemplo, se eu pegar a régua aqui, ó, e arrastar, ele vai arrastar a palavra conforme a régua, conforme o alinhamento que eu queira. Temos a linha de grade, como se fossem os pequenos quadradinhos, que são usados mais para letras e fórmulas, números. O painel de navegação, onde você pode navegar livremente. O zoom, onde você pode modificar da maneira que você mais quiser, o zoom do seu texto, da maneira mais agradável. Você pode selecionar para ver ele como uma página ou várias, onde ele vai mostrar várias páginas lado a lado, vai da sua preferência. Temos a opção de nova janela, onde ele cria uma nova janela do seu documento, do mesmo documento. Organizar tudo, ele sobrepõe uma janela sobre a outra, quando você tiver mais de uma janela. Opa, perdão. Dividir, ele divide as duas janelas. Você pode ver que parece que é a mesma janela, mas não é. Ó. É a mesma, o texto está dividido, você remove a divisão. Aqui para alternar entre as janelas, caso você tenha mais de uma janela, você pode alternar entre elas aqui, ó.
Word 1, Word 2. O macro são pequenos comandos que você pode gravar para o seu Word, utilizar. E o Acrobat é você criar o PDF da maneira utilizando o Acrobat, para quem for familiarizado com a plataforma. No geral, temos isso. Para finalizar, eu vou ensinar vocês a salvar o documento de vocês. Apertando Ctrl B, você pega o atalho para salvar ele. Mas você pode vir aqui em arquivo, salvar, salvando ele onde você quiser. Ou salvar como, onde você vai escolher certinho onde você quer salvar seu texto. E agora ele está salvo. Novamente na aba de impressão você vê aqui ó, como ficou seu texto para impressão. E apenas apertando o botão imprimir, se você tiver uma impressora, ele vai imprimir para você. No geral, é isso. Recomendo a todos que queiram se especializar a procurar em um curso mais a fundo, é uma área muito interessante. E muito obrigado pelo tempo aqui que vocês tiveram comigo, por me ajudar. E espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E é isso. Muito obrigado pelo tempo.